Lá no outro episódio, né, sobre economia, que é ao contrário do que o Pedro fala, só tem um episódio de economia, né? Nesse único episódio de economia que foi lançado aqui pelo Não Precisa Copiar, nós falamos rapidamente que existe uma teoria, é uma teoria do centro e periferia, que tenta explicar, né, o subdesenvolvimento dos países dependentes, dos países que estão digamos assim, na periferia do sistema capitalista. E essa teoria ela surge como uma tentativa de entender as peculiaridades do que seria um país na periferia, porque as características do capitalismo central na Europa são uma, e as características do capitalismo em outros lugares mais distantes desse centro vão ser diferentes dele. Exatamente. E quando eles realizaram essas análises desses países periféricos, eles perceberam que as categorias de análises que eram usadas para esses países centrais não cabiam, não faziam sentido com esses países periféricos. É por isso que foi fundado a chamada CEPAL, né, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Ela nasce com esse objetivo de entender essa realidade e desenvolver uma teoria econômica capaz de não só explicar o subdesenvolvimento dos países sul-americanos, mas também de como que a gente vai fazer para se desenvolver, tendo em vista essas peculiaridades. Exatamente. O que essa galera do CEPAL aí descobriu foi que a dinâmica internacional, como ela estava dada, e as teorias por trás dela, elas aprisionavam esses países periféricos em desenvolvimento numa armadilha, a armadilha da baixa renda. E não só isso, né? Os países desenvolvidos, chamados, né, de centrais, eles fizeram sua revolução industrial, tiveram o desenvolvimento de tecnologias disruptivas e explodiram em produtividade. Só que os mercados internos desse país não absorviam a quantidade de produtos que eles estavam fabricando. Então eles tinham que começar a buscar no mercado internacional outro mercado consumidor para fazer os seus produtos inundarem e aí sim aumentar suas margens. E aí, buscando elevar a rentabilidade das suas indústrias, eles iam atrás dos países periféricos com dois objetivos iniciais, que é pegar matéria-prima mais em conta e também pegar mão de obra mais barata, só que também um terceiro, né? Como o Rodrigo falou, saturou o consumo deles e aí eles iam atrás dos países periféricos para poder também ter uma nova gama de consumidores. Então, quando eu fiz aquele intercâmbio, Rodrigo, eu lembro que tinha uma faculdade lá na Dinamarca de estudos brasileiros. Então, você entrava e fazia um bacharel em estudos brasileiros completo, assim, um curso completo, igual a gente tem aqui, odontologia, direito, filosofia e psicologia. E eu ficava assim, por que que tem isso? Que maluquice é essa? Faz sentido nenhum isso. Aí eu fui num evento, lá num jantar que teve da embaixada, com o pessoal lá da Dinamarca, e eles me explicaram. A Dinamarca tinha menos gente no país inteiro do que a cidade do Rio de Janeiro tem. Só nas suas cidades do Rio de Janeiro, que o Eduardo do Paes governa, não os arredores, entendeu? Isso quer dizer o quê? Que se a Dinamarca entrar nos mercados brasileiros, 1%, ela já vai explodir o seu fluxo de vendas e de sua margem de lucro em comparação a se ela ficar só na Dinamarca. Então faz todo sentido. Exatamente. Então, e não só isso, né? Por exemplo, você está falando só dela exportar produtos para cá, Sim. mas também vale a pena ela trazer a empresa dela para cá. Porque aqui o valor dos salários é muito menor Não, do que o sim, valor com do salário certeza. dinamarquês. Aqui a fiscalização é muito menos rígida do que lá. Aqui os impostos são muito mais brandos do que lá. Então, e aqui não tem geralmente uma empresa brasileira para concorrer com eles. Então, assim, é o Exato. paraíso o país periférico é o paraíso do país central. Por quê? Porque lá é um mercado a ser consumido e uma mão de obra a ser explorada com muito mais tranquilidade do que no seu próprio país. Inclusive, eu queria fazer esse apelo aí para os países europeus desenvolvidos, se eles quiserem invadir o mercado nacional com um doce específico, Rodrigo, chama Daim. É um doce que eu comi lá naquela desgraça. Que doce delicioso, que coisa maravilhosa. E não existe em lugar nenhum desse país. Eu já fui, quando a Isabela estava em São Paulo, eu fui nas importadoras lá, não tinha. Eu olho na internet, é tipo assim, uma fortuna para comprar aqui. E aí eu só peço isso, invada o mercado nacional, desbanca esses chocolates de parafina vagabundo que estão vendendo aqui e traz o Daim pra gente, porque o Daim é uma delícia e enriquecer muito a vida do povo brasileiro, Rodrigo. Fica esse apelo aí. Agora sim, agora o liberalismo chegou. Vem aqui, quebre nossa indústria de Exatamente, chocolates arrasa, parafina. arrasa. Tem uma Asa com- fábrica da Nestlé aqui perto, demite todo mundo. Mas traz o Daim, por favor, porque eu preciso comer esse doce de novo, é muito bom. Olha só, agora sim um liberal honesto. Mas o que mais não tem
também aqui no Brasil que vale a pena os outros países chegarem com tudo, Pedro? Além de uma fábrica de chocolate aí para concorrer com esse Daim. Nós não temos uma elite econômica que preste. Olha que curioso. Enquanto outros países têm uma elite nacionalista que tem seus interesses de elite econômica, mas também tem essa visão do seu território, do seu povo, do lugar onde ela está, as elites nacionais nossas, elas se misturam, né? Elas se comungam, elas se confundem com as elites estrangeiras e às vezes defendem, inclusive, os objetivos delas, né? Das forças externas, forças econômicas. Está na teoria da conspiração, não. A gente até chama, né, uma elite associada, né, ao capital externo. Eles vão se associar com o capital externo e vão, às vezes, minar esforços de ganhos para a indústria local, para a vida local, para o trabalhador local, que vão ser benéficos. Porque certas coisas são benéficas às vezes para os trabalhadores, antes de tudo são benéficas para as indústrias, porque, por exemplo, se o salário do trabalhador é um salário bom, ele consegue pagar as contas deles e consumir, né? O que é ótimo para os mercados nacionais, é ou não é? Exatamente. Inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês. O próprio Pedro faz parte dessa elite, isso, cara. traíra. Vocês acabaram de ver aí que ele falou do chocolate, né? Mas não para por aí, não. A carteira de investimentos do Pedro só tem BDR, empresa internacional. Mentira. Tem Apple, tem Mentira. Facebook, tem Microsoft, tem Bitcoin ou não tem Bitcoin? Tem Bitcoin. Bitcoin é força Agora, tem estrangeira. uma. Bitcoin é força estrangeira. Que é isso? Claro que Bitcoin é é. do povo. O Bitcoin agora é nacional. O Bitcoin, É internacional o 100%. Bitcoin não tem nação. O O... Bitcoin é anarcocapitalista. Pior ainda, piorou. Então, ele não tem uma Petrobras, gente. Ele não tem uma Sim, VEG. tenho Ele não tem uma sim. Embraer. Mentira, calúnia. Ele nada mais é do que um membro da elite do capital internacional. Isso aí, eu quero dizer o seguinte, ouvinte. O único BDR que eu tenho é o do Nubank, ok? E Nossa, que tragédia. quando eu comprei, não era um BDR, era uma ação nacional. Um pedacinho de uma ação. É, exatamente. Aí o Nubank falou assim: vou sair do Brasil, e aí, como eu comprei aqui e a ação do Nubank despencou lá pro chão, eu falei, eu não vou deixar ele me devolver essa porqueira desse dinheiro nesse nível. E aí eu tô esperando o Nubank, esperando o Vai Nubank bombar. voltar aí aos patamares para poder me livrar. Mas é a única. Fora isso, eu tenho isso tudo aí que o Rodrigo falou. O ponto todo nosso aqui dessa palhaçada que virou essa parte do episódio é o seguinte. Não é do interesse das nações desenvolvidas, do chamado capitalismo central, o desenvolvimento das subdesenvolvidas e periféricas. Isso é básico. Bom, e os motivos deles não quererem esse desenvolvimento são óbvios, porque eles perderiam imediatamente, conforme essas indústrias locais se formassem, a sua mão de obra barata, os bens de baixo valor agregado que eles podem importar e transformar em bens de alto valor agregado, e perderiam seu monopólio global aí de vários Que porra é setores. essa? Você está impossível hoje. Agora você está dizendo que a empresa multinacional não gosta de concorrência? O que aconteceu? Você, antes de sair de casa, foi ver um vídeo do Jones Manuel e ficou convertido? Abandonou Ciro Gomes? Nem o Ciro você gosta mais. Pois Você antes é, era Ciro. Agora nem Ciro você vai ser Jones Manuel. Não é possível. eu assisti aquele que você me mandou dos reformistas, que Porra, muito bom. a esquerda, os comunistas a favor das reformas e contra os reformistas, e aí tô É assim, de porque verdade, ele tem assim, esse poder. pô, imagina só se a gente chegar no nível do nosso amigo Fred Krepp, ser citado pelo Jones Manuel, eu nem tô Um preparado negócio, não tenho nem para roupa para um negócio desse, né? episódio desse, pô. Nosso comunista, meu comunista favorito, né? Você tem vários comunistas favoritos, afinal você é um comunista. Eu não sou, então só tenho Estou um. longe ainda do comunismo, apesar de ter comunistas favoritos. Nós precisamos lembrar aqui que o Estado ele tem um papel fundamental nesse processo de industrialização dos países. E não apenas protegendo a nossa indústria do ataque, né, das multinacionais, das indústrias estrangeiras. Esse é um elemento fundamental também. Aliás, se tivesse sido feito isso, né, a nossa querida Gurgel não teria morrido. Exatamente. E não precisa ser só o Estado fazendo isso, não. A gente não está falando aqui de uma economia planificada, não, ouvinte. É uma questão assim bem mais simples. Por exemplo, pode existir um sistema nacional de inovação, né? Então, por exemplo, as pesquisas que têm aplicação de mercado, o setor privado vai investir nelas e vai garantir lucratividade, inovação e serviços de qualidade a partir delas. Mas pesquisas de base que não têm uma rentabilidade imediata, ou não têm uma rentabilidade
óbvia, eles vão precisar ser financiados por uma entidade que não está preocupada com lucro e rentabilidade. Ué, que entidade é essa? Quem é que não se financia com lucro no nosso país? Então, essa entidade é o Estado, ele financiaria isso, e conforme os frutos dessas pesquisas fossem vindo à tona com o passar do tempo, as empresas poderiam então coletar esses frutos e, a partir disso, desenvolver suas aplicações de mercado. E lucrar bastante, lucrar muito. Então, o Estado entra com políticas de fomento à ciência e tecnologia, as universidades participam, os institutos federais participam, os institutos de pesquisa participam e criam e disseminam esses conhecimentos para as empresas. Então, e as empresas depois pegam esse conhecimento e transformam ele em produtos e serviços sofisticados. Então, isso vai aumentar a produtividade e tornar mais eficiente a atividade econômica e mais densa a economia brasileira, mais complexa. E essa proteção maternal que a gente falou aqui, né, do florescer da indústria nacional, não pode parar aí, né? Você precisa garantir demanda para essas indústrias, para elas continuarem produzindo, continuarem lucrando, continuarem crescendo, e também que ela se fortaleça, que ela aumente sua produtividade, sua rentabilidade, de modo que ela comece a competir no cenário internacional, porque aí que fica interessante, que aí que começa a entrar a grana. Quando você começa a competir, por exemplo, igual a Embraer com o KC390, que ela compete com os gigantes da indústria, que são o Airbus e a Lockheed, quando está tendo competição pelos mercados internacionais. Então, quando vai entrar dinheiro de fora no Brasil com essas vendas. Inclusive, né, Pedro, a Boeing tentou até vendo essa joia brasileira aí, batendo a Airbus. Falou o quê? Vou comprar essa empresa. Ué, vou comprar ela, vou absorver a tecnologia que ela desenvolveu e vou lucrar em cima. Graças a Deus foi impedido, né? O problema continua sendo esse. Tem muita Zona Franca de Manaus e pouca Embraer. Por quê? O que acontece na Zona Franca? Em vez de você ter um avião de altíssimo padrão que vai competir pelos mercados internacionais, com um objetivo legítimo, né, de integrar o interior do país, de gerar emprego em zonas diferentes desse eixo, né, sudestino, eles criam ali grandes montadoras, né, Rodrigo? Você pega coisas que foram feitas fora, de alta complexidade, alta indústria, com grandes projetos de engenharia, e você leva para lá e adiciona componentes Monta, né? simples, junta tudo, às vezes, em alguns casos, né? Você só junta as coisas e dá o selo de que foi produzido no Brasil, mas realmente não foi agregado ao nosso mercado nacional nenhuma Isso, tecnologia, nenhuma inovação, nenhum desenvolvimento. Só foram gerados aqueles empregos ali e foram introduzidos aquela margem ali. Tanto que uma das coisas aí que mais tem por lá é galpão, né? Então, isso não pode ser um bom sinal. Se as plantas de fábricas estão sendo transformadas em armazém, em galpão, não pode ser um bom sinal. eles têm até um nome para isso, né? É maquilaria. Então, o México também sofre com esse problema. Se você olhar lá, parece que eles portam um monte de coisa sofisticada, mas na verdade as coisas entram desmontadas, ele só monta e manda para fora. Então é maquilaria que se chama isso. Mas assim, estava vendo sobre a Zona Franca de Manaus, deixa eu ver se eu entendi e você me disse se eu estou correto. As empresas estrangeiras vão para lá, vão para Manaus, ganham incentivo fiscal, pagam menos imposto, empregam pagando um salário pior, tendo em vista que os salários dos países dessas empresas são muito mais altos, e depois exploram o mercado interno, vendendo esses bens sofisticados aqui. É isso. É isso mesmo? É isso que você está me dizendo? É isso que acontece nesse lugar? Exatamente. É a famosa parceria cara. Então é excelente para eles e a gente fica com o que sobra. E aí, nossas empresas ficam lá montando placa de circuito, juntando os componentes dos computadores, dos receptores, fazendo aí esse trabalho aí que resta. E o trabalho sofisticado, como o Pedro falou, melhor remunerado, que agrega tecnologias, que é realmente produtivo e disruptivo, nada disso é feito ali. Ali a gente brinca de Lego com as peças emprestadas dos nossos primos ricos, né? Frasista, cara, foi o Camerino que escreveu esse roteiro? Essa fui eu. Isso é seu? Excelente. E as indústrias que estão lá, Rodrigo, não recebe uma isençãozinha pequena, não. É isenção de tudo que é imposto, entendeu? Imposto de importação, de exportação, ICMS, até de IPTU. O negócio parece que você abre uma igreja quando você entra na Zona Franca. É nesse nível de. É uma beleza, então. Então, olha só, a japonesa Panasonic, a americana Philco,
a sul-coreana Samsung, a holandesa Philips e a chinesa Lenovo, que agora, não sei se você sabe, você sabia que ela adquiriu a CCE e agora ela vende no Brasil com marca CCE, mas na verdade é a Lenovo por trás. Não sabia. Então, elas não pagam nem um puto do imposto, nem à União, nem ao Estado, nem ao município, e depois emitem essa dinheirama toda de lucro para suas respectivas matrizes nos países centrais. E nós não. Nós temos que ficar gratos, né? Pois gerou 100 mil empregos, Pedro, que tem, eu fui pesquisar, 100 mil empregos na Zona Franca de Manaus, e hoje a gente tem 8,5 milhões de desempregados no Brasil. Então, assim, Rapaz, é isso. complicado. E a pergunta que eu faço agora é o seguinte: em quais dos dois modelos o Brasil acertou? No modelo da Embraer ou no modelo da Zona Franca de Manaus? Fazendo a maquilaria e montando as coisas. Obviamente que é com a Embraer, né, gente? Pelo amor de Deus. É no acerto do Estado em criar uma indústria aeronáutica estratégica para o país, igual a Embraer, igual a Avibraz, pensada pelas mentes formadas no ITA, que é no nosso Instituto de Aeronáutica mais sofisticado, que amadureceu e hoje tenta subverter essa relação centro-periferia, porque, como o Pedro falou, o KC-370 está lá nos mercados internacionais ganhando das grandes. Então, esse é o modelo, digamos assim, de produto sofisticado e de mercado que a gente tem que ter. É o produto Só de que é a modelo de empresa que a gente tem que ter. Só que, ouvinte, não tem só Embraer no Brasil, não. Porque o Rodrigo tem ações da Embraer, ele deve estar querendo que a audiência do Não Precisa Copiar faça o preço das ações disparar. Mas tem várias outras coisas também. A gente tem a Vibras, né, do setor similar, mas que também trabalha com satélite. A gente tem a ProSub, que está tentando construir um submarino nuclear, o que seria essencial, né, para, em caso no futuro, né, com a geopolítica mudando, aí a gente não sabe como é que vai ser essa questão dos BRICS, defender essa costa brasileira é essencial ter um submarino nuclear. A gente tem a WEG com as questões dos motores. Então a gente tem várias empresas desse setor industrial que têm tecnologias excelentes e que podem ser aproveitadas para dinamizar a economia brasileira. E a gente não está falando só vocês que são liberais aí, estão contra o Estado abrir empresa. A gente está falando disso também não. Pode ser também de outras formas. Por exemplo, quando passou a lei dos genéricos no Brasil, o que você permitiu com isso? As farmacêuticas poderiam produzir remédios com o mesmo princípio ativo daquela concorrente lá, as patentes já estavam vencidas, e vender a muito mais barato sem pagar royalty para a empresa estrangeira. Então, isso foi uma forma de fomento da indústria farmacêutica nacional violentíssimo. Foi bom para todo mundo. As empresas farmacêuticas nacionais lucraram, aumentaram sua produtividade, o povo pôde comprar um remédio muito mais barato e aumentou esse índice, é o que a gente falou lá, esse ecossistema produtivo, porque a empresa farmacêutica tem que comprar insumo, tem que empregar, então criou um círculo virtuoso na indústria farmacêutica nacional. Exatamente. Círculo virtuoso significa isso, gente. O Estado recebe mais impostos da venda desses produtos, das farmácias que vão prosperar vendendo esses produtos. As farmacêuticas crescem e lucram porque elas vão poder vender em larga escala esses produtos que são muito consumidos. O próprio cidadão vai consumir remédios mais baratos, o que para ele é excelente. E aí as nossas empresas que crescem tomam o mercado nacional, que antes era de multinacionais, e começam a empregar pessoas aqui também. E essas pessoas também vão prosperar porque vão ter um emprego. E aí, nosso objetivo no episódio de hoje foi esse, né? Mostrar para vocês quais são as dificuldades que a economia brasileira está passando nos últimos 40 anos, quais são as consequências dela ter abandonado uma política industrial e apostado cada vez mais na reprimarização da sua economia, né? Nos produtos primários, vendendo soja, carne, petróleo bruto, minério de ferro. E ao menos agregar valor a eles, criando uma demanda industrial em cima, né, colocando eles como matéria-prima e aumentando o valor e a densidade tecnológica dessa nossa economia. Acima de tudo, né, é preciso ter um plano estratégico de desenvolvimento e de industrialização. É preciso escolher quais setores o Brasil tem vantagens e poderia chegar à fronteira tecnológica com o passar do tempo, e depois disputar os mercados internacionais com os grandões. E aí, Rodrigo, mesmo com a lei dos genéricos que você falou, 80% da química fina dos remédios que são consumidos aqui ainda são importados. Então, esse é um setor que a demanda é eterna, sempre vai precisar, sempre vai ter necessidade. É um setor que deixar ele dependente dos mercados externos é um risco para o nosso povo, né, para a qualidade de vida do nosso povo, e é um setor que pode ser usado para conduzir esse processo aí de dinamização e aumento tecnológico industrial da nossa economia. E é a mesma coisa que vai acontecer com o setor de defesa, né? A gente citou a Embraer, a ProSub,
a Avibras, nós precisamos de uma política industrial de defesa para substituir todas as importações que a gente faz no setor. E tão logo for possível amadurecer essa indústria para poder conquistar outros mercados, como já aconteceu, né, no passado com o nosso querido, né, Osório, com o nosso querido Urutu, nosso Exatamente. querido. Então, a gente precisa voltar a fazer esse tipo de indústria voltada ao mercado internacional. Porque é uma questão, né, Rodrigo? A defesa, mesmo que o Brasil seja um país extremamente pacífico, diplomático, a defesa não é opcional, é igual à saúde. Você tem que manter a estrutura de defesa, porque se você não tiver, algum oportunista vai aproveitar isso. Uhum, Então, com por que certeza. que essa estrutura de defesa que vai ser obrigatória não é também utilizada para alavancar a nossa economia e a qualidade de vida do nosso povo? E para além desses dois setores, a gente também tem o setor de combustíveis e energia, né? A gente já tem aí a joia da Petrobras e que já tem várias tecnologias de ponta que ela aluga e coloca em outros países, mas também pode ser usada para dinamizar o próprio setor da energia, entrando na questão das energias renováveis e tudo mais. E a gente não está falando aqui que nada disso é fácil. Se você está achando aí que a gente está falando que é mole, não é mole, não. O sistema é bruto. Mas não vai acontecer de uma hora para outra, mas é necessário que a gente faça. Né? É o único caminho conhecido historicamente pelo desenvolvimento, é esse. Até agora é só esse, então não tem para onde fugir. E é aquele grito do Ipiranga, né? Ou é desenvolvimento ou é morte. E é uma morte triste, não? Uma morte sem nunca ter tido o país do futuro que as pessoas sonham, sem nunca ter tido um país soberano, um país que inovou, que criou, que transformou a vida das pessoas, que distribuiu renda, que deixou as famílias terem bens e consumos, não porque tinham crédito fácil, mas porque tinham renda mesmo, porque tinham empregos de alta qualidade. Para os nossos alunos, Rodrigo, que o Estado fica enchendo de curso técnico para trabalhar onde, Rodrigo? Onde que eles vão colocar esse monte de curso técnico sem uma indústria? Onde que vai colocar Dirigindo, isso? Entendeu? dirigindo colheitadeira de É soja. essa morte que a gente quer evitar. Indicações, Rodrigo. Se as pessoas quiserem saber mais sobre essas questões de economia que você falou, falaram assim: nossa, economia achei que era um negócio tão difícil, mas até esse povo não precisa copiar, que estudou filosofia, conseguiu ler os livros e tá aí falando pra caralho. Eu acho que eu vou tentar. O que que eles podem procurar? Uai, pode começar por esse livro aqui, né? Brasil, uma economia que não aprende, do Paulo Galo e do André Roncalha. Eles citam muito um livro que está muito famoso no meio econômico. Eu não sei se ele é mais puxado, mais difícil, eu imagino que sim. Mas, para quem tiver estômago aí, o Estado Empreendedor da Mazzucato. E você já indicou no outro episódio, né? A gente tem que indicar de novo. Esse é fácil de ler, qualquer um pode ler. É o Dever da Esperança, né? Do magnífico Exato. Ciro Gomes. Que você gosta ou não dele, ele tem uma interpretação sobre o Brasil. Você pode até não querer ele como presidente da República, mas você É. deveria ler o livro dele para entender quais são os problemas. Ah, inclusive, Jones Manuel, né, nosso comunista favorito, aí fala, sabe o quê? O Ciro tem o melhor diagnóstico do Brasil dos políticos gerais. Eu só não Uhum. concordo com o que ele propõe para Sim, sim. resolver, mas o É diagnóstico dele uma está correto. a, a chave de resposta do Jones é outro, mas o diagnóstico tá correto. Entendi. Não sabia dessa não. Muito bom. Citou Também várias vamos vezes. recomendar Yellowstone, que a gente falou. Por quê? Que é Yellowstone? É tipo, para quem gosta aí de Sons of Anarchy, que é uma série sobre motoqueiros, é tipo Sons of Anarchy, só que de fazendeiros, né? E aí nos Estados Unidos, então a realidade bem diferente da brasileira, mas ali você vê isso, o cara é podre de poderoso, podre de rico, mas ele tá sempre na beirada, entendeu? Se ele der uma balançada, ele fale, ele é destroçado pelos inimigos dele, porque desde as fazendas pequenas às grandes, mas mais nas grandes, os custos são altos e as pessoas estão sempre produzindo subsidiadas, com empréstimo de crédito barato, tem essa ferramenta, né, nos principais mercados de agronegócio, de crédito, agro, e isso leva ao quê? Você está sempre pagando com alguma coisa, então as margens são pequenas, e é isso a realidade do nosso país. É o carro-chefe da nossa economia hoje? É. A pergunta não é essa. Não é se traz exportação, não é se traz dólar para o país, não é se é o carro-chefe da economia, é. Esse é o resto da existência que a gente quer, essa é a nossa vocação, e é para isso que a gente vai viver, ou não? Ou a gente quer outra coisa. Então, é uma série interessante para quem mora aí em centros urbanos, quem não é de Minas, conhecer um pouquinho aí como é diferente essa dinâmica
Da parte econômica da produção agrícola. Interessante. Só tem um ponto, né? No nosso caso aqui, a gente está defendendo que John Dutton perca para a modernidade, para o desenvolvimento industrial. Exatamente. Na série, Exatamente. eu tô a favor do John Dutton. Foda. Eu tô na terceira temporada que eles querem construir um aeroporto. Lembra dessa? Aí tá, Sim. pô, eu tô assim, assistindo a série, você tá do lado da família, mas eles são terríveis, eles são é, donos de metade do estado, o cara faz o que quer dos políticos, mas você se afeiçoa os personagens, você vê ele cuidando do neto. Aí o cara tá falando assim: olha, eu vou construir um aeroporto internacional, vou gerar não sei quantos mil empregos, vou trazer não sei quantos milhões de imposto pro estado, e você olha para isso e fica. Não, Não quero. vamos deixar o Eu, velho com eu as terras quero, dele, eu quero a pagando um Montana do passado. imposto territorial. E é isso aí. Vida que segue, vida que segue. É complicado. Fantástico. Aqui, ó, quando eu estiver falando, você olha para a direita para você interagir comigo. Eu tô igual um doido olhando para a esquerda, interagindo com você. Isso, exatamente isso. Aí você Eu não sou pode fazer. obrigado a olhar para você, Rodrigo Não, R. de não é obrigado. Carvalho. Eu Não é posso obrigado. não Mas te ouvir pode. falando. Você pode estar falando e eu estar aqui pensando na minha vida. Eu É. posso A levantar e gente não fazer tá uma do lado um do dancinha se eu outro no quiser. nosso filme. No nosso gravação, a gente tá do lado do Eu outro. posso levantar. Eu posso levantar e fazer uma dancinha. Quem tá assistindo isso sabe que a gente não tá no mesmo lugar, É, pelo chroma entendi. key vagabundo. E aquele efeito bizarro lá. É só uma questão assim de mais de graça do que de qualquer coisa. Enfim, Rodrigo, já cansei de falar pra você já. Vou falar para meu ouvinte agora. Vai direto para muitas indústrias porque tá 390. repetitiva essa primeira parte. Aí você pode dar o exemplo. Não vem controlar o que eu Que falo, não. isso? Eu aqui vou Hum, refletir a minha hum, fala, vou pensar e vou ótimo. falar. Produz bastante vídeo aí pra gente botar no final do vídeo. O que você quer que eu Não, pule? Eu não eu não vou entendi. controlar o que você está tentando fazer, pensar e falar, não. Ué. O objetivo do nosso vídeo de hoje foi isso: apresentar para vocês algumas dificuldades da economia brasileira que ela passa a enfrentar ali nos últimos 40 anos. Episódio de hoje. Eu falei o quê? Você falou vídeo, Ah, é. O cara não tá é só fissurado. vídeo. Você que tá fissurado quer abandonar o podcast e chamar isso aqui de É, videocast, mas eu não aceito, eu me recuso. fantástico.